Olá, amigos e amigas do nosso canal. Eu me chamo Marcos e hoje eu venho trazer a história do Beato Carlos da Áustria, um dos grandes santos que a igreja em breve esperamos que irá canonizar. Pois bem, vamos para a sua biografia. Foi no cenário de carnificina da Primeira Guerra Mundial que Carlos I foi elevado ao trono austríaco. Derrotado, porém, na guerra, esse chefe de Estado e pai de família católico foi na vida um modelo admirável de obediência à vontade de Deus. Carlos foi imperador da Áustria e rei apostólico da Hungria. Foi um exemplo extraordinário de esposo, pai de família e estadista católico. Contudo, é interessante observar que ele não nasceu para ser imperador, no sentido de que não estava inserido diretamente na linha sucessória do trono, mas acabou assumindo esse encargo após uma série de mortes ocorridas em sua família. Seu tio-avô, Francisco José I, que pertencia à dinastia dos Habsburgo, foi imperador da Áustria de 1848 a 1916. O herdeiro direto do trono era Rodolfo de Habsburgo, filho único de Francisco José. Apesar de pertencer a uma dinastia historicamente muito católica, Rodolfo demonstrava tendências fortemente revolucionárias e possuía uma vida marcada por estranhas agressões. No dia 30 de janeiro de 1889, sob circunstâncias incertas, Rodolfo foi encontrado morto em sua residência de campo em Mayerling, Áustria. Assim, Francisco José perdeu o único herdeiro de seu trono e confiou a linha sucessória ao seu sobrinho, o arquiduque Francisco Fernando, que passou a ser o seu herdeiro presuntivo do trono. No entanto, no dia 28 de junho de 1914, numa visita a Sarajevo, Francisco Fernando foi assassinado. Foi assim que Carlos, enquanto sobrinho-neto de Francisco José, veio a tornar-se herdeiro do trono. No entanto, o assassinato que levou à linha sucessória do trono também foi o fato que desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Isso porque o assassino de Francisco Fernando, o estudante radical Gavrilo Princip, possuía ligações com um grupo terrorista sérvio. Diante da negativa da Sérvia em auxiliar na investigação, no dia 28 de julho de 1914, um mês após o atentado, o Império Austro-Húngaro declarou guerra contra a Sérvia. Na sequência, a Rússia apoiou a Sérvia e a Alemanha apoiou a Áustria, e um conflito cada vez maior, gerando uma reação em cadeia de todos os outros países, que resultou no confronto das principais potências europeias. Iniciou-se assim a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, em cujo término foram contabilizados 17 milhões de mortos. Nesse contexto todo, no dia 21 de novembro de 1916, com o falecimento do imperador Francisco José, Carlos assumiu o trono do Império Austro-Húngaro, com um propósito explícito de buscar a pacificação e o término da guerra. Que é necessário destacar que Carlos, como imperador, normalmente é retratado como um soberano inexpressivo e sem visão política. No entanto, essa visão não corresponde à realidade e consiste em uma forma de desqualificar alguém que não negligenciou sua fé e seus princípios, em nome do poder temporal e do reconhecimento político. Para compreender isso, é preciso considerar que Carlos era um católico convicto e muito fervoroso, que não escondia sua fé, de tal modo que seus contemporâneos afirmavam que ter Carlos como imperador austro-húngaro era como ter um papa no centro da Europa. Por outro lado, a maioria das demais nações envolvidas na guerra era totalmente anticatólica, inclusive os aliados da Áustria, como a Alemanha, que buscava cada vez mais ficar longe da influência de Roma, e assim surgindo diversas tentativas de sabotar seu reinado, bem como limitar sua capacidade enquanto governante. Para demonstrar que ele não era nenhum ingênuo politicamente, pode-se citar dois episódios ocorridos durante a guerra. Primeiro foi quando a Alemanha decidiu atacar os submarinos todos de diversas embarcações inglesas, inclusive navios civis. Carlos advertiu que aquilo poderia trazer consequências incontornáveis e com as quais os alemães não poderiam lidar
com o ingresso dos Estados Unidos na guerra. Carlos foi ignorado e posteriormente aquilo que ele havia advertido aconteceu. O segundo, para combater a Rússia, a Alemanha planejou enviar revolucionários comunistas Lenin e Trotsky ao território russo, com o fito de derrubar o governante dos Czar. Carlos se opôs a esse plano, pelo fato de o comunismo ser totalmente contrário ao catolicismo, e porque essa ideologia poderia se voltar contra eles próprios no futuro. Novamente, Carlos não foi ouvido, e a história atesta que ele tinha toda a razão. Quanto à sua vida privada, observa-se que mesmo com problemas familiares pontuais, um pai adúltero e sofilítico e uma mãe afetivamente distante, o jovem Carlos recebeu uma educação católica consistente, sendo muito dócil e maleável à disciplina. Porém, sob a influência do seu tio Francisco Fernando, em determinado momento, quando ainda era solteiro, Carlos passou a questionar a educação que recebera e entregou-se por alguns meses a uma vida de prazeres e pecados. Depois de um tempo caiu em si e arrependeu-se, de modo que antes de se casar com Zita de Bourbon Parma, serva de Deus hoje pela igreja, confidenciou-lhe o arrependimento que possuía desse período de sua vida. Iremos falar em breve dessa bem-aventurada, dessa serva de Deus, Zita. Zita compreendeu e os dois se casaram no dia 21 de outubro de 1911. Não sei se eu já disse, mas se eu já disse eu vou repetir. No final do vídeo eu irei deixar um vídeo ao qual mostra o casamento de Zita e Carlos, que foi filmado naquela época, pois a filmagem ficou em preto e branco, mas dá para ver toda aquela realidade daquele casal santo. Pois bem, até aqui observa-se que a vida de um bom católico, mas o que configura a santidade de Carlos da Áustria vai além desses fatos. Primeiramente, deve-se destacar sua paciência infusa, de alguém que não se desesperou diante das dificuldades da vida terrena, mas manteve viva a esperança de receber a coroa imperecível da vida eterna. Como segunda característica de sua santidade, observa-se o seu profundo recolhimento interior na vida de oração, como atestado de alguém que permanecia em união constante com Deus. Esses dois aspectos perpassam a vida do beato Carlos, mesmo diante de tantas agruras que enfrentou depois de ter subido ao trono, no contexto dos desdobramentos históricos da guerra. Carlos foi pressionado a abdicar, mas não o fez. Não abdicou por considerar que não poderia renunciar à missão que lhe fora confiada por Deus. Desse modo, acabou sendo exilado com sua família na Suíça, onde viveu em situação de pobreza e precariedade. Mesmo exilado, o beato Carlos, por obediência ao Papa, tentou por 2 vezes restaurar a monarquia católica na Hungria, tendo nítida percepção de que, como estadista católico, deveria ser um instrumento do poder de Deus na sociedade, conforme ensina o Papa Leão XIII nas encíclicas de Uturnum Illud 1881, Immortale Dei 1885 e Rerum Novarum 1891. Após a segunda tentativa de restauração da monarquia na Hungria, ele e sua esposa foram capturados e enviados para a Ilha de Madeira, em Portugal, onde viveram em condições materiais muito precárias, sendo inclusive nos primeiros tempos privados da presença de seus filhos. Mesmo diante das dificuldades materiais e afetivas, Carlos não esmoreceu e sua fé, ao contrário, uniu-se cada vez mais à paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Prova disso é que, ao chegar à Ilha da Madeira, sua primeira atitude foi solicitar ao bispo local que tivesse em sua casa uma capela com o Santíssimo Sacramento. Nesse processo de união ao Cristo despojado e crucificado, Carlos soube ver os propósitos de Deus, como ele afirmou a sua esposa ao final de sua vida: Deus me deu a graça de que sobre a terra não exista mais nada que eu não esteja pronto a sacrificar por seu amor para o bem da Santa Igreja. Ele rezava todos os dias o Santo Terço. Sua esposa tinha dado para Carlos o terço que ela tinha ganhado de São Pio X, e Carlos recitava todos os dias o Santo Terço, sem falhar nenhum dia. Entregando-se como vítima, ele certamente purificou os pecados que havia cometido no passado, uma vez que viveu conscientemente os seus sofrimentos, ofereceu eles pela salvação das pessoas, que compunham os povos que Deus lhe confiou.
Carlos suportou seu sofrimento sem lamentações, perdoando a todos que tinham magoado e ofendido, e morreu no dia 1º de abril de 1922, com o olhar dirigido ao Santíssimo Sacramento. Carlos morreu na pobreza, aos 34 anos, convalescente de pneumonia, como recordou ainda no leito de morte. O lema de sua vida foi: todo meu empenho é sempre em todas as coisas, conhecer mais claramente possível e seguir a vontade de Deus. Isso da forma perfeita. Sua esposa, após sua morte, se manteve com trajes pretos, significando até o fim da sua vida seu eterno luto. Sua beatificação ocorreu por um milagre ocorrido no Brasil, e cujo processo de canonização está bem analisado pela Igreja, a partir de um milagre ocorrido nos Estados Unidos. Carlos, assim, é um grande testemunho de quem se manteve fiel até as últimas consequências, crendo e esperando contra todo desespero. Beato Carlos pode sim ter perdido muitos tronos nessa terra, mas recebeu um trono muito glorioso no céu. Pois bem, meus amigos e amigas, essa é mais uma história que trazemos com muito carinho para você. Se você não conhecia, no dia de hoje comemoramos a história desse santo, podemos chamar assim. É um beato, mas poderemos chamar de santo, pois ele está muito perto da sua canonização. Pedimos sua intercessão sobre toda a política do nosso país, que em breve teremos as eleições para prefeito. Beato Carlos possa, com seu exemplo, trazer para todos os nossos políticos, fazendo assim que ele desenvolva sua missão aqui nesta terra, na parte política, de toda honestidade, santidade, e cumpra com seus deveres, a seu exemplo. Rezemos, pedindo pelo fim da pandemia e pelas famílias, pelas mamães, pelas crianças e por todos os órfãos abandonados, pelas viúvas. Oremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Beato Carlos da Áustria, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Muito obrigado pela sua companhia. Se você puder curtir, compartilhar, seguir o nosso canal. Eu já te agradeço já. Meu Deus lhe pague. E até o próximo vídeo do nosso canal. Beato Carlos da Áustria, rogai por nós.